Bem-vindos ao InovaCast, do Hub de Propósitos, que reúne pessoas, líderes, todos em favor da inovação, do empreendedorismo consciente e da transformação de um mundo positivo. Estou aqui com 3 convidadas incríveis e vou apresentá-las aqui, mulheres potentes. Vamos começar por Débora Barreto, arquiteta. Fica presente, por favor. Olá, prazer estar aqui. Parabéns à Inova por essa iniciativa incrível. Débora Barreto, CEO da Audium, uma empresa que atua há 32 anos em todo o cenário nacional. Esposa, filha, feliz, que vive segundo a minha intuição, meu propósito e os meus valores. Incrível. Temos aqui também Soane Filholo. Se apresente, por favor. Oi, Lai. Obrigada, pelo convite, a Inova. Sou Anne Figliolo, sou advogada, sou CEO, fundadora do S Figliolo, Advocacia de Negócios, que tem como propósito desmistificar a advocacia empresarial, trazendo ela para a sensibilidade da essência feminina. Legal, muito bem. Sejam muito bem-vindas. E agora vamos falar de Raquel Macedo, nossa especialista em relacionamento com cliente. Isso, eu sou Raquel Macedo, tenho 42 anos, esposa de Ricardo, mãe de Lucas, e tenho como principal missão aí, propósito, empoderar empresas a fortalecer o relacionamento genuíno com seus clientes para, de fato, alcançar os melhores resultados. Que legal, que legal. Então a gente vai começar o nosso papo aqui falando de propósito, né? Ju sempre fala, Débora, comenta com a gente que o espaço do Hub, a acústica é uma maneira de abraçar as pessoas. Como é que você enxerga a arquitetura e a acústica como esse movimento, esse abraço ao ambiente, às pessoas que ali estão? Eu, como arquiteta, desde a faculdade, sempre fui apaixonada por arte. A arte, entendendo a arte como a melhor expressão do ser humano, onde ele demonstra suas habilidades. E nisso eu me encaminhei para a área de acústica, associada muito a teatros. Vou passar o resto da minha vida projetando os espaços onde a arte ela vai acontecer, quer seja teatros, estúdios. E ao longo da evolução e da atuação profissional, eu comecei a entender que, na verdade, a acústica nada mais é do que um preparo do ambiente para o uso. Qualquer uso que demande algum tipo de comunicação, algum tipo de conexão, algum tipo de influência. Porque através da linguagem a gente se comunica. Então, se eu não escuto bem, se eu faço esforço para entender, se eu estou me desgastando para me concentrar e precisando me produzir e não consigo ser uma pessoa produtiva, porque o ambiente de trabalho não permite isso, a gente entende que o espaço está inadequado. E nisso que o ambiente é um abraço, tem uma característica científica da acústica, que é um dado que se estuda, que se calcula, que é intimity, que está relacionado à intimidade, que é você se sentir muito próximo das pessoas. Eu estava falando com a Jussara que ela traduziu para o baianês, intimity é um abraço na alma, que é o que a acústica faz. A gente se sente acolhido, a gente se sente bem, a gente se sente seguro quando a gente está trabalhando em ambiente com conforto acústico. Então, nesse sentido, a gente não tem como imaginar uma escola, uma clínica, um consultório, um escritório que não tenha esse preparo, que vai fazer com que as pessoas fiquem estressadas, fiquem cansadas e fiquem muito ansiosas. As doenças do século estão associadas à exposição ao ruído, quer sejam elas ansiedade, depressão, estresse, por conta da gente estar constantemente tendo que se acostumar a ambientes acusticamente inadequados. Mas eu garanto a vocês que o nosso sistema nervoso, o nosso organismo, ele nunca se acostuma ao ruído. A gente está gastando energia para se proteger desse ruído. O nosso instinto animal entende o ruído como uma agressão. Então, de forma inconsciente, a gente está gastando energia. Quer seja acelerando batimentos cardíacos, dilatando a pupila, de alguma forma, cada pessoa reage diante desse ruído. Então, se é na hora de que eu estou me alimentando, no momento de digestão no restaurante, em vez de sua energia estar sendo dedicada à digestão, ela está sendo também distribuída para uma outra coisa. A digestão já não é tão boa. Se você está precisando trabalhar, prestar atenção na aula, se esforçar para entender o que o professor está falando, a sua compreensão, inclusive com a questão cognitiva. Você até pode se esforçar a entender, mas aquele conhecimento não vai para o lugar do cérebro necessário para você reter o conhecimento, porque você se esforçou para poder entender. Então, assim, o mundo todo estuda demais acústica, no sentido de ser tão básico quanto a tomada da geladeira da sua casa. Para que você vai comprar geladeira se não tem tomada?
Então, a acústica tem o mesmo significado para os países desenvolvidos, estamos caminhando nesse sentido, e a Inova já nasceu como empresa do futuro, como uma empresa que entende que essas conexões elas só vão acontecer se o ambiente estiver preparado para o uso. E é nisso que a gente se sente abraçado e acolhida. E no seu propósito, pelo que eu vi você falando aqui com muita energia, isso está muito ligado ao seu trabalho. Você começou dizendo um pouquinho que estava pensando nos espaços de arte. O teu propósito, o que envolve essa questão do abraçar, da acústica, como você liga essa arquitetura ao teu propósito mesmo de vida? Agora são muitas questões e que mudaram muito ao longo do meu amadurecimento como mulher, como empresária. Hoje eu já entendo que me realiza muito conectar pessoas e abrir portas para as pessoas, permitir que a minha equipe se desenvolva como profissionais. Então, quando eu falo de ser uma empresária e uma empresária mulher, a gente tem um olhar muito humano diante de cada. Eu tenho muito esse cuidado com a felicidade de cada um. Óbvio, não que eu seja responsável pela felicidade, mas o que eu posso fazer como empresária no dia a dia. E me perguntam muito como é que eu consegui formar essa equipe e como eu consigo manter minha equipe. É algo que me perguntam muito. É uma coisa muito constante. Então, não é só desafios, salários, mas o respeito, a valorização, a percepção da individualidade da cada um. Isso está muito ligado ao meu propósito. Eu percebi que as pessoas estão ali, ó, dando o seu melhor, engajadas, porque elas estão vivendo o propósito delas também e que estão engajadas com o propósito da empresa. Isso acaba atraindo pessoas que têm valores muito parecidos com os seus. Eu acho que essa questão, eu costumo dizer que eu não contrato competência, eu contrato caráter. E cada um vai conseguir somar dentro do seu. E assim, a pessoa entra até para uma atividade e a gente percebe, inclusive, tem sido um grande desafio. Estou aprendendo muito a desenvolver e crescer a empresa nesse momento pós-pandemia, em momento híbrido, onde antes eu estava muito próximo, sempre trabalhei muito próximo na mesma sala que eles, nunca quis ficar em salas separadas. Então, eu sou muito intuitiva, isso, a percepção. Você via a pessoa na hora que. Na forma de falar no telefone, na forma de se comportar diante daquele problema, falando, esse não tem um perfil muito para desenvolver esse tipo de detalhe, esse aí não tem um perfil muito de lidar com o cliente. Hoje eu não estou no dia a dia vendo isso, mas estou buscando outras ferramentas, claro, para buscar essas conexões, principalmente com as pessoas novas que estão entrando na empresa. Mas esse buscar ser acessível, me permitir ser acessível é algo que me realiza muito, saber que a gente tem uma função de inspirar, uma função de direcionar, no sentido da liderança, mas que isso só acontece quando você genuinamente ama pessoas. Pronto, aproveitar o seu E se gancho. importa com pessoas. É isso. Aproveitar o seu gancho e perguntar pra Raquel. Então, já que é sobre pessoas e relacionamento, como surgiu esse seu propósito? Então, Ligado a isso também. na verdade, assim, desde muito jovem eu sempre tive muito essa característica de valorizar a essência do outro e ter uma empatia em torno dessa relação. Então, para mim, poder dar continuidade a esse propósito de vida ao ambiente corporativo, né, que me permitem entrar, faz com que eu perceba que é possível conciliar o propósito de vida profissional ao mesmo tempo e deixando claro o quanto a riqueza dessa valorização transforma resultados. Então, eu digo que é ouro, né? É diamante, né? Feliz é aquele que se permite, né, trabalhar com o que gosta e fazer com que o outro entenda que é possível ser feliz nas duas áreas, né? Valorizando sua essência. Isso, Anne, conta pra gente. Seu propósito, como foi descoberto e veio ao direito. Na verdade, eu descobri sem querer, ou ele que me descobriu. Porque eu nunca tive a vontade de ter um escritório próprio. Ele aconteceu, depois de retornar para a Bahia. Passei um ano no escritório e decidi abrir, porque a gente tinha valores diferentes. Meus valores não eram compatíveis com os valores do lugar que eu trabalhava. Abri o escritório e, naturalmente, as pessoas que chegavam eram mulheres. E eu não observava isso como algo relevante. Simplesmente eram pessoas. De repente, eu parei para analisar 1 ou 2 anos depois que só chegavam mulheres. Então, por que só chegavam mulheres? Passando por um trabalho de branding, eu entendi, por conta do olhar de outra pessoa, que isso estava muito enraizado em mim, que eu vibrava na essência do feminino sem nem perceber. E, naturalmente, os currículos que chegavam eram de mulheres. Quando vinham homens, eles não passavam na parte técnica, talvez porque não era para ser.
E naturalmente eu entendi, não, esse escritório é de mulheres. E me apropriei disso mais ou menos em 2019. Eu disse, não, isso aqui é o meu propósito. Não só entregar uma advocacia empresarial, de qualidade, de excelência, mas também abrir esse espaço para as mulheres. Porque eu passei por muitos desafios por ser mulher, de não ser levada tão em consideração na palavra numa mesa só de homens, porque a área empresarial é muito masculina. Talvez em outros momentos de montar toda a estrutura societária, montar todo o contexto, mas esperarem que o homem fosse fechar o contrato. Falei, não, eu posso fazer isso A sozinha. própria área do direito, né? Eu posso falar Mas também com como? propriedade, como advogada, que a gente tem uma dificuldade de se impor em alguns espaços, né? Sempre, a gente estava conversando aqui antes, né? A menina, A menina, exatamente. se tá um homem, o homem tá sempre num patamar superior que a mulher que está naquela mesa. Eu imagino que esse seu propósito de unir essas mulheres, muito como profissionais, pelo que eu entendi, Isso. as profissionais mulheres, Isso, as advogadas. profissionais, advogados, escritório de mulheres. E naturalmente isso foi trazendo e reverberando em outras áreas ligadas ao direito. Eu brinco que hoje a gente está buscando ser uma incubadora da área jurídica, trazer mais mulheres, porque algumas me conheciam em eventos ou em cursos e batiam na minha porta, olha, eu gostei da sua aula, e ficavam voltando para conversar, voltando. Falei, gente, por que essa pessoa volta? E aí um dia uma pessoa sinalizou que queria um espaço para trabalhar, porque não tinha onde trabalhar. Aí eu abri o espaço, abri minha casa, ela ficou um ano usando gratuitamente, se preparou, conseguiu o cliente e voou. Né? Eu ouvi de uma pessoa, falei, poxa, por que ela foi embora? Eu falei, poxa, doeu em mim no primeiro momento, mas me disseram assim, que você é uma árvore, a árvore dá frutos e os frutos são para o mundo. Desmistificar tanto o que eu entrego quanto o direito, o espaço aberto onde a gente acolhe com essa essência feminina. Então, esse da onde o propósito me encontrou, porque eu não sabia que ele era meu. Ah, que incrível. A gente está falando aqui então de conexão, né? De relacionamento, de pessoas, e como é que a gente... Você enxerga isso, Débora? A conexão das pessoas na construção dessa sociedade 5.0 que a gente tanto traz aqui no Hub, né? Com um propósito, ligando pessoas e relacionamentos e gente, uma sociedade melhor e na evolução dessa sociedade nesse futuro. Eu sempre acreditei que a gente atrai o semelhante, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que você atrai o que você vibra. E tem um amigo meu que falou uma frase que eu levo também para a minha vida, essas frases prontas, mas que acabam nos ajudando assim. Quem se parece se junta. Então, eu acho que cruzamos pelo caminho com muitas pessoas que são diferentes da gente, até para nos aperfeiçoarmos e aprendermos a lidar e até entendermos quem a gente quer manter ou não. Mas acho que quem permanece é quem tem essa mesma energia em termos de conexão, em termos de estar genuinamente feliz e vibrar com uma coisa muito verdadeira com o sucesso do outro. Isso é fundamental assim, no meu ciclo de convivência. E a gente é raro, infelizmente, né? A gente tem, quando você não está bem, é muito comum aparecerem muitas pessoas, mas a pessoa que realmente fica feliz com o seu sucesso. E é raro, mas tem muitos. Graças a Deus na Inova encontrei muitos e muitas. Então, nesse contato, nessa questão de conexão, de abrir portas, de oportunidades, de enxergar que uma pode ser útil para a outra e ficar feliz com essa conexão que juntou, e aí aquilo volta para você. Eu acho que é difícil até explicar, porque a gente só consegue sentir o que realmente isso representa. Quando você tem essa felicidade do sucesso do outro e aquilo volta para você, e alguém vai te indicar de uma pessoa que você nem imagina, porque não é porque você tem interesse, eu vou indicar porque ela é uma pessoa influente e ela pode me ajudar, esse famoso network, tão divulgado network de interesse. Eu acho que o mundo caminha em um outro sentido. Um network não no interesse meu, mas no interesse realmente que você tenha o seu sucesso. E aí as coisas fluem. Então, Não é o network, É o de network. caçador. É o netweaving, na verdade, que é o trabalho, agricultor. que é sobre criar reciprocidade e aí a consequência do negócio. É futuro, é assim, é no futuro que ele vem, mas porque na verdade as relações foram criadas de uma maneira genuína, né? A gente devolve ao outro aquilo que a gente recebe. Não, e complementando, só para a gente encerrar essa questão, e com uma coisa bem atual, há 2 anos eu fui para a Expo Dubai, né, que a gente fez o projeto Pavilhão do Brasil, e eu tive a oportunidade de conhecer a Expo, que é a maior exposição que existe do mundo, que já existe desde 1851. Por ser em Dubai, foi a maior de todos os tempos, né? Enfim. A Expo Dubai, assim como junto com as Olimpíadas e a Copa do Mundo, é o maior evento a nível mundial. E estavam lá todos os pavilhões, cada pavilhão representando o seu país.
E a ideia é que cada país possa aprender com o outro. A ideia é que cada pavilhão está lá, não é uma coisa turística. Cada pavilhão está lá demonstrando o que é que eu tenho a ensinar para o mundo. O que é que eu desenvolvi, no caso do Brasil, estava sendo muita referência na questão do agro, do desenvolvimento da tecnologia no agro, que muitos países estão aprendendo com a gente. E também as questões da relação com a natureza, valores, enfim. Mas, óbvio que eu não consegui, apesar de 4 dias, eu não consegui ver todos os pavilhões, dá para ficar um mês, assim. Mas uma coisa que eu trouxe, que foi muito uníssono em muitos dos pavilhões e me marcou muito, eu voltei realmente muito transformada dessa experiência, dessa vivência. Até porque os pavilhões eram muito, envolvendo muitos 5 sentidos, foi uma imersão foi muito forte. Mas que era algo que era uma constante em termos de desenvolvimento de futuro da humanidade, que não tem nenhuma outra, não existe outro caminho para a sociedade conseguir algum tipo de equilíbrio e de ser uma sociedade saudável, se não for por meio da colaboração. Isso eu estou falando dos pavilhões mais sofisticados, dos países mais evoluídos que existe no mundo. É a colaboração que te faz ser o futuro. É através da colaboração que a gente consegue alcançar um futuro equíname. Então, eu acho que isso me marcou bastante, porque a gente está falando de... Não é uma conversa de quem quer morar na árvore, né? Na casa na árvore, que muita gente acha que isso é uma coisa muito mínima, mas não, é muito forte. E estavam lá o pavilhão da Suécia, da Dinamarca, da Rússia, do Japão, da Coreia do Sul. Então, não tem outro caminho se não for através da colaboração. A sociedade não vai sobreviver se não for por esse caminho. E é aí que a gente percebe que a Enova está realmente no sentido, está sendo um exemplo e percebendo que esse é o futuro mesmo, tá? Não tem de outra forma. Como você enxerga isso naquelas conexões, a importância das conexões na construção dessa sociedade que a gente tanto deseja? Eu digo que assim, a gente tem uma grande lição aí na história, né, da humanidade, inclusive assim, pelo ambiente corporativo, e não só ambiente corporativo, mas familiar, de amizade, o quanto existe, o quanto tempo existiu conexões por interesses, né, ou por necessidade de competição, de se mostrar ser melhor, de sempre buscar o melhor para você ser apresentado como uma referência do que é bom, né? E é como você mesmo disse, eu acredito que nós temos uma grande oportunidade de virada de chave, né? De mostrar que é possível ser melhor, mas também ajudar o outro a ser melhor, né? E desmistificar essa possibilidade de contribuir de forma genuína. E tirar também aquele sentimento de que, não, isso é disfarce, né? Isso não dura muito tempo. Aí eu digo que é ao contrário, aquilo que for verdadeiro existe consistência e perdura, né? E esse é um movimento, como eu digo, a Enova ela vem com o movimento de mostrar que isso é possível, porque nós vivemos isso como comunidade. Então, assim, quantas pessoas se permitem também ser acessados assim? Então, acredito que a conexão ela pode ser potencializada desde que o outro se abra, o outro permita, mas também você aprenda a tocar o outro de forma a ser acessível. Porque muitos não se preparam também para desconstruir essa imagem no outro. Muitos falam assim, é muito legal, eu sou acessível, eu comunico bem, o outro não está acessível. Mas e a gente também se preocupa em ensinar o outro como pode ser doloroso no início, mas no final dá tudo certo. Mas no final todo mundo cresce junto e cresce num ambiente tão saudável. Acho que assim, a gente já está cansado, já passou, né, da hora de a gente prevalecer ambientes saudáveis, relações verdadeiras, mais transparência, mais empatia. E essas conexões, de fato, são as que vão mudar o mundo. E é o nosso trabalho, a nossa missão. Isso é o nosso dever diário. Ter prazer em né? servir, né? Servir. Ter prazer em servir. Eu acho que a gente tem que trabalhar. Se você não tem prazer em servir, é bom trabalhar isso, tentar entender por quê. Buscar alguns profissionais da área, porque tem que ter prazer em servir. Não tem nada mais você saber que aquilo ninguém está te pagando, mas você está indo além do que te pediram e você está fazendo a diferença e você vai marcar de uma forma incrível. É isso, é o prazer em servir. Eu acho que tem que pensar, tá bem ligado ao meu propósito mesmo. Eu acho que Sônia aqui também essa conexão não é só para as pessoas com que elas se relacionam, mas também com os clientes, né? Eu acho que é importante haver essa conexão para dar acesso
a essa justiça, para que a gente consiga realmente ter uma sociedade com acesso à justiça. Como é que você enxerga a necessidade dessas conexões, não só para você como advogada, mas você com seus clientes também? Vou pegar os ganchos aqui. A gente brinca lá no escritório que tem uma frasezinha, que é servir bem para servir sempre. Então, a fala de Débora faz muito sentido. Não adianta a gente servir por servir, pensando no interesse próprio. Quando a gente pensar no nosso, não vai servir sempre. Porque lá na frente, a coisa não vai mais se propagar. A competição já deixou de ter espaço, que é a fala ali da Raquel, de ter lugar no mercado para ter o que é a colaboração. Então, se a gente não tiver esse espaço colaborativo na essência, onde a gente olha o outro nos olhos e se preocupa que ele não tá legal, vai para casa. Quantas vezes a gente via funcionários, colaboradores, passando o dia, passando mal dentro de uma empresa? Não tá bem, liga de manhã, a gente não vai. E tem que entender que a pessoa não tá bem, porque o dono da empresa pode e a gente não. E isso fez muito sentido na hora que a gente estava mudando o nosso espaço físico do escritório, que a gente entendeu que não fazia sentido aquele sonho de advocacia padrão, onde os advogados estavam fechados numa sala, trancados, e quem chegava ali, o cliente, ou chegava uma pessoa, e não via ninguém. Um ambiente frio, simplesmente buscando entregar um processo em prol de uma remuneração. Quando a justiça vai muito além. A justiça vai na acessibilidade. Não só a acessibilidade à justiça, mas às pessoas. Porque é tudo sobre pessoas. Não adianta eu dizer que eu vou pregar a justiça para resolver o seu processo, o problema de Laís, mas eu não sou acessível. Você vai falar comigo, não vai conseguir me encontrar, não vai chegar no escritório, não vai me ver, porque eu estou trancada numa sala. Para chegar até mim, vai ter lá várias etapas. Então, a gente está todo mundo no mesmo lugar, no mesmo espaço, e buscando promover essa justiça não só dentro do Poder Judiciário, promover a justiça nas pequenas ações, promover a justiça num pro bono que a gente faz, numa entrega gratuita para a sociedade, no movimento como a Inova. Jussara me deu uma aula de justiça quando a gente viveu uma situação bem peculiar, antes da Inova Collab existir, lá atrás, na obra, quando ela propagou a justiça com tanto amor e tanta generosidade, que qualquer outro advogado, muito mais belicoso, talvez tivesse recuado. Porque no primeiro momento, como assim a gente vai resolver assim? E foi tão lindo, tão natural, tão generoso dela, como ela conduziu, que se resolveu uma situação super complicada de uma forma tão leve, tão maravilhosa, que aquilo mudou de fato a minha vida, a forma de enxergar. Já trabalhava fora do Poder Judiciário há muitos anos, mas percebi que a gente precisa ainda olhar o outro com amor, com generosidade. E essa é a geração do 5.0, né? Tudo muito pensando no outro. É isso mesmo. Esse propósito, né? A gente está falando aqui muito de conexão e de propósito. E aí eu pergunto para a Débora agora, no trabalho como arquiteta. Imagino que não só com os colaboradores, como você já citou, mas com seus clientes e com os ambientes que você constrói, você projeta para esses clientes. Imagino que você pense também nessas relações que serão vividas ali. Né? Pode compartilhar com a gente um pouquinho do que você pensa dessas conexões que vão ser vividas nos ambientes que você projeta? Claro, são tantas, depende muito. Vamos começar com as relações familiares, quando a gente projeta espaços como salas de estar, home theaters. A gente precisa sempre entender muito a cultura familiar. É um olhar muito sensível, porque tem clientes que falam, não, meu cinema da minha casa é o local para reunir a família. E quando estiver todo mundo lá, quando a gente resolver ver filme, vai ver todo mundo junto. Então, do lado tem um quarto, mas a pessoa não vai estar no quarto, a pessoa vai estar dentro. Então, não precisa fazer esse isolamento, ele não vai precisar ter esse custo para isolar para o quarto, se eu entendi que aquele momento eles vão estar juntos. Já tem outros que não. Cinema, eu gosto de cinema, de som de filme de ação. Minha esposa não gosta, ela está dormindo no quarto enquanto eu estou aqui. É um respeito ao sono dela enquanto eu estou no quarto. Então, quando a gente fala, como a acústica evita conflitos? Como evita conflitos familiares, mas principalmente entre vizinhos, que a gente não tem muito domínio, né? Vai na casa do vizinho, manda seu filho parar de andar aí na casa dele. Então, entre vizinhos, seja vários problemas, evita muitos problemas, desencadeiam, e é muito desgastante. Você mora naquele condomínio com uma pessoa que você não queria encontrar, que você gerou um problema, você vai continuar morando. É muito desgastante, quer dizer, tem uma energia ruim durante, às vezes. Já vi clientes que ela falava que ele olhava antes para esse vizinho já sair, para não encontrar o vizinho, quer dizer, é uma situação muito desgastante. Então, quando a gente fala de conexões boas, também tem a questão de conflitos. Então, por isso que a acústica entra nesse processo em um ambiente de trabalho,
Uma pessoa que fala muito alto em um ambiente muito reverberante vai criar uma antipatia com aquele colega. Porque, de repente, o colega não tem, ela foi acostumada na casa dela a falar alto, provavelmente teve ambientes barulhentos a vida toda, criou o hábito de falar alto, porque realmente a falta da acústica, principalmente nas escolas. As crianças brasileiras são conhecidas como crianças que gritam muito, porque as escolas, muitas não têm acústica. Então, a acústica tem que falar alto para se comunicar, chega em casa, fala alto, acostuma. E aí, e as mais tímidas, como tem mais dificuldade de falar alto, elas acabam que se isolam mais, se interagem menos com as outras crianças. Faz com que elas se desenvolvam menos também, porque a interação é fundamental. Então, em escritório, tem um escritório que eu fui, que eles criaram as plaquinhas, né, que era bem desconfortável. Quando eu tipo, eu queria me concentrar e estava muito ruído no escritório, eu levantava a plaquinha, fale mais baixo. Aí você acha que a pessoa vai receber super Deus, feliz, que assim, Tipo, a pessoa... e outro fala, calha a boca. Lúdico. Achando, era plaquinha bonitinha, parecendo de... pô, ninguém vai receber. É tipo Aquela churrascaria, verde e vermelho. Exatamente. Então a gente pensa, quantas conexões boas deixam de acontecer por conta da má acústica dos ambientes, que impedem que as pessoas se aproximem, por questões mesmo de poluição sonora, de desgaste. Então, sem falar no próprio, os escritórios open plan, né? Veio da década de 80, 90, mais ou menos começou a moda do escritório open plan. Para quê? Espírito de equipe. Vamos trabalhar juntas, vamos interagir, eu aprendo com você, você aprende comigo, você me ensina. A teoria é maravilhoso. Quando começou na prática, eu não consigo me concentrar por causa do barulho, cada um vai dar seu jeito, eu preciso trabalhar. E de que forma que cada um dá seu jeito? Cada um bota seu fonezinho. Que espírito de equipe maravilhoso. Todo mundo Porque eu estou isolado no meu cantinho aqui, você quer perguntar que você fica até com medo assim. Débora, você me ajuda? Eu já... O que é? Porque você tirou a minha concentração. Eu tive... Cada um entrou no seu mundo. Então, repare, os ambientes foram compartilhados e cada um está isolado. E cada um está isolado por falta da acústica. O que não acontece na Inova? Eu nunca precisei trabalhar com fone na Inova. Você consegue só assistir a reunião virtual para ter mais privacidade. Mas não precisa, ninguém precisa conversar com o colega e atrapalhar o outro. Ou seja, as conexões, naturalmente, elas fluem, porque eu fico mais à vontade de conversar com você. Eu não preciso levar o tom na minha voz. Aquilo me deixa mais com mais segurança, como eu falei no início. Então, naturalmente, eu me comporto diferente, sem perceber. Imagina a criança. Como é que a criança se comporta? Clínica, consultório, eu não conheço uma pessoa em sã consciência que acorda. Ai, que dia maravilhoso. Hoje vou fazer um exame. Hoje vou visitar alguém no hospital. O que eu estou querendo falar com isso? É um ambiente que você já vai com a carga de estresse. É natural. Você vai porque você tem que ir. Você tem a obrigação. Não quando você vai por prazer. E chega lá, aquela recepção te acolhe de uma forma... A recepcionista não consegue atender bem, porque ela está o tempo todo trabalhando naquele ambiente. Em produto tem muito a ver com isso. Às vezes a pessoa... a Raquel já vai dar esse toque da conexão do atendente. Tem muito. Às vezes a gente acha que é da intenção do treinamento. Não tem como a pessoa... É muito difícil a pessoa conseguir trabalhar num ambiente ruidoso e ser atencioso, e ser cuidadoso. Assim, ela fica por um tempo... Assim, claro que as pessoas são diferentes, mas... estimula a impaciência, é natural, eu fico mais intolerante, menos paciente. E daqui para agressividade é um pulo. Para quem já tem essa tendência, pronto. Tanto que os estudos no mundo comprovam que os bairros mais ruidosos do mundo são sempre os bairros mais violentos. Existe uma relação direta com isso. Então a gente fica à flor da pele. Então, seja brigas em escolas e tudo isso. Então a gente fala, acústica é luxo, é sofisticado, é chique. Quantos escritórios tem que vocês todos trabalham em escritórios que não tem acústica, porque isso é muito normal? Porque ainda é vista como local que tem que ser sofisticado. E é por isso que eu digo, eu sou a desmistificadora da acústica. Trazer ela, fazer ela ser acessível para o nosso dia a dia. A gente está falando de conexão de pessoas, né? Exatamente. Aí, aproveitando o gancho aí desse dilema, tá bom, o ambiente é barulhento, porque não teve Débora para resolver o problema. Já tem a solução. Né? Mas aí a gente precisa dar um jeito. A gente se acostuma, acha que está acostumado. Vamos tentar agora pensar nessa conexão dos atendentes ou do pessoal que trabalha com o cliente, que é uma das partes mais complicadas. Eu digo assim, que o grande desafio está entre o empresário perceber e entender que antes do consumidor final, o cliente interno, o seu colaborador, é o primeiro a ser pensado. Então, quando você comenta sobre a questão da importância da acústica do ambiente,
que promove uma relação saudável no dia a dia, ele tem que perceber também que não só a acústica, mas também a comunicação, o poder do que ele, de fato, quer fazer acontecer no resultado da empresa dele, mas também ser transferido para o que ele investe para aquele colaborador estar preparado para isso. Então, assim, o quanto as empresas investem milhares de dinheiro no marketing, né? Negociações fantásticas com fornecedores para entregar o melhor produto para o cliente e esquecem de comunicar ao time o que vai acontecer na próxima campanha de venda. Esquece de preparar o time de trabalho para perceber os riscos envolvidos nessa relação. Porque existem acertos, mas existem erros também, porque nós estamos falando com o humano, né? Errar é possível. E aí a gente vê uma constante necessidade de cobrança por resultados, por clientes fiéis, satisfeitos, várias pesquisas NPS para dizer o quanto você recomendaria a minha empresa, um amigo, um familiar, e o quanto de fato estão preocupados em entender se aquele colaborador te recomendaria para um talento que está no mercado, à procura de uma boa empresa para trabalhar. Porque eu digo que aquela empresa que investe nisso, ela é sim procurada por bons talentos. Né? Agora, aquela que entende que o resultado do lucro financeiro é muito mais importante, não perdura, não dá resultado. Então, E não tem o lucro. não tem um lucro. Ou tem um resultado financeiro momentâneo, porque bate a meta de mas não venda, perdura, mas é não verdade. perdura, Sempre. porque os funcionários ficam exaustos. Perde as suas exaustos, estrelas, perde as suas estrelas. perde as estrelas. Os bons talentos não ficam lá por muito tempo, porque percebem que ali não tem conexão verdadeira, não tem respeito, não tem ética, não tem transparência de fato na comunicação. E essas pessoas vão embora para o mercado. Elas deixam de se conectar até com os valores da empresa. Elas estão ali para, na verdade, pagar as contas. Não se conectam de verdade com o que fazem. Né? E se acharem uma oportunidade melhor, que dê um resultado melhor para elas também, elas não têm apego nenhum aqui. Porque as pessoas não sendo envolvidas, elas não se engajam. Não que é se isso que você tá engajam, falando. Então, assim, eles precisam entender que essa cadeia, esse ciclo de envolvimento de todos no mesmo propósito, na mesma missão, e todos contribuindo com o seu potencial, traz um resultado de fato sustentável, né? E aí, quando você fala sobre a questão do quanto prepara esse profissional, essa pessoa que vai atender o cliente, e aí a gente comenta sobre o quanto você escuta o seu cliente, o quanto você observa o que o cliente está falando sobre as necessidades dele, beleza? E o quanto esse colaborador precisa também escutar ou ser escutado, para quando chegar nesse treinamento ele conseguir entender o quanto ele pode se desenvolver naquela área. Muitas das vezes contratam pessoas, treinam o produto, não treinam o comportamento, a essência, o poder de conexão daquele cliente com a empresa e com você, e colocam para bater meta. E aí acham que o funcionário não traz resultado porque não aprendeu direito. É a forma de como ensina, é a forma de como comunica, né? E aí você vê que existe aí uma lacuna, um espaço aí que muitas empresas já estão trabalhando, a atitude, né, a empresa que eu estou à frente tem essa missão, esse propósito de ajudar essas empresas a entender o capital humano que precisa ser trabalhado, esses colaboradores que precisam ser cuidados para poder cuidar do outro. Maravilha, maravilha. Entendendo que seus clientes, né, no direito se conectam com você, como é essa manutenção dessa relação, porque eu acho que é a construção de uma conexão também, como é que vocês no escritório mantêm, já contou pra gente que as suas colaboradoras, né, são muito conectadas, mas e os clientes? Como é que é essa manutenção dessa conexão com uma advogada que é algo muito distante, que é aquela coisa da doutora lá, né? Normalmente é a doutora, porque é a doutora, tá tudo muito longe. O jurídico, o advogado vai estar ali disposto a te atender assim que possível. Um outro movimento que a gente tem feito é de, Débora usa a palavra desmistificar, e ela faz muito sentido para mim, desmistificar o direito, inclusive no ambiente de trabalho.
um escritório todo aberto e que a gente abre as portas do escritório todas as sextas para receber pessoas, clientes, amigos, parceiros. Lalá já esteve lá com a gente, já comeu nosso bolo. Por quê? Porque Aguardo o convite. já estava todo mundo convidado, todo mundo já está convidado. Aqui perto. Preciso viver essa Pronto, experiência. é justamente o que eu digo. A advocacia deixou de ser só sobre direito, também sobre experiência. E a acústica, a relação com o cliente, também tem a ver com a reverberação desses empresários que vão virar clientes do jurídico. Porque o problema da acústica vira estresse, vai para onde? Vai para o INSS, vira processo. Se a gente cuida do colaborador através da acústica, já que Débora já trouxe aqui essa questão do estresse que Isso um ambiente traz, sem um preparo acústico traz. As relações, consequentemente, eles vão bater na minha porta. O empresário, já que o nosso foco é esse. Então, entender que a gente tem que estar ali perto do cliente, a gente vai até a empresa do cliente, a gente tem, por exemplo, chega um cliente novo, a gente faz uma visita técnica. Eu não simplesmente recebo o cliente, faço lá um cadastro físico. Eu vou até o cliente, eu quero ver como que ele atende o funcionário dele. Porque ele é meu cliente, mas eu estou preocupada com como ele faz o processo interno dele, como ele atende o cliente dele, se tem fila de espera. Porque todo esse contexto vai repercutir para mim. Tanto é que nossos clientes têm um índice de processo muito baixo. A gente tem menos de 10% de clientes que têm processos. Por quê? Porque a gente traz o trabalho preventivo, nos preocupando não só com a parte empresarial, efetivamente, mas que a gente reflita isso nos nossos clientes. E os valores da gente tem que estar muito claros. Quando o Raquel falou dos valores, muitas vezes as empresas não deixam claro nem quais são os seus valores, os funcionários não sabem. E aí, como é que a gente vai poder tratar e cobrar do funcionário se eles não sabem quais são os nossos valores? E, às vezes, os valores impostos pelo dono não são os valores da empresa. Então, a gente tem que alinhar essas expectativas. E se não tiver claro e não tiver alinhado, eu vou vibrar aqui num contexto e meu time vai entregar outra coisa. E quem vai pagar o pato? O cliente. Então, a gente tenta sempre melhorar nessa comunicação interna para que o nosso time aceite bem o cliente como a pessoa mais importante da empresa, junto com eles. E receba. A gente brinca que quando o cliente chegar no escritório, ele tem que ser atendido, não importa por quem, do mesmo jeito. A experiência tem que ser a mesma. Pessoa, né? E todo mundo diz, nem parece que eu estou no escritório de advocacia. Todas as vezes as pessoas fazem a mesma observação. Por quê? Não existe o distanciamento do advogado para o cliente, do doutor. Muitos clientes nem chamam, os mais velhos chamam de doutor ainda, mas alguns já chamam pelo nome, traz um acolhimento maior. A gente tem que abraçar esse cliente para que ele se sinta próximo. Então, enxergando o mundo aí desse jeitinho próprio da gente. Falando de jeitinho próprio, cada um aqui tem uma maneira de lidar com o seu próprio propósito. E aí eu acho que para a gente deixar isso aqui mais bonito, eu gostaria que vocês deixassem, começando aqui por Débora, uma fala sobre como as pessoas podem encontrar ou como as pessoas podem exercer o seu propósito nessa sociedade 5.0 que a gente tanto deseja viver, para que a gente viva uma colaboração, como você falou, real, mas cada um feliz também, né? Com o que faz, como vive. Eu estou sendo cobaia aqui, sempre a primeira, você já viu. Eu não sou a segunda não, você é a última. Vamos fazer. Tudo perpassa pelo autoconhecimento, né? Eu acho que a gente sair da esfera do copiou colou e se conhecer é um processo diário e contínuo da busca do se aperfeiçoar, do ser melhor a cada dia. Eu acho à medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai percebendo quando a gente está... Eu sou palestrante profissional, sou professora também, e eu amo da palestra. Eu percebo quando eu estou ali, eu estou flutuando. Porque eu percebo que eu estou transformando vidas através do meu conhecimento. Eu senti os olhinhos das pessoas brilhando assim. Chega antes uma ideia do que vai ouvir, depois o interesse. Isso realmente, a gente tem que ter sensibilidade para sentir. Coisa que eu sofri muito em palestra online, inclusive. Mas já estou voltando nas palestras presenciais por conta disso. Então, tem muito disso no meu propósito, do transformar vidas através do conhecimento. E lidando diretamente com o cliente, cada reunião é uma aula, é uma explicação. Isso todos, hoje temos uma pós-graduação na áudio, né? A única empresa do Brasil que tem uma pós-graduação de projetos de acústica e iluminação. É uma pós-graduação lato sensu, estamos indo para a 4ª turma. Temos 5 professores na empresa. E a gente treina todos para serem didáticos. Porque você começa a ser didático com o seu cliente.
Você pode nem ser o professor de sala de aula, mas com clientes, porque é uma área nova. Ninguém contrata, ninguém paga, e ninguém se convence de algo que não entende. Então, isso eu amo, mudar o conceito de alguém sobre alguma coisa. E através dessa mudança de conceito, entender que preparar o ambiente vai fazer com que com que as pessoas se conectem melhores e realmente tenham uma vida mais saudável, porque a acústica é saúde. Então, saber que através do meu trabalho as pessoas estão sendo mais saudáveis é uma coisa que nos move muito a cada dia. Então, acho que é se conhecer, é saber, e aí você vai tendo prazer a cada explicação, a cada entendimento, a cada pergunta que a pessoa faz, e sabendo que cada pessoa tem os seus interesses, os seus desafios e os seus preconceitos. O propósito não vem pronto. Não, ele vai se formando, e vai ainda. É algo cíclico, assim, contínuo. Gostar de servir. Então, acho que essa é a coisa do servir no sentido de, não do serviçal, né? Mas de servir, de ter muito prazer de saber que você está contribuindo com a vida de alguém. Então, quer ser na sua casa, eu com meus pais, que são idosos, por exemplo, ou eu com meu time, às vezes eu ofereço coisas para eles assim, muito obrigada, isso pego de surpresa. Mas você vai fazer isso? Eu vou fazer isso por você. Com o maior prazer eu faço isso para você. Então, deixa esse cliente chato, deixa que eu resolvo, traz para mim, vai tocar os seus projetos, vai fazendo. Eles se sentirem protegidos, acolhidos. É claro que quando você tem mais experiência, você lida melhor. Você vai se conhecendo e aprendendo e Isso. chegando como exercer. Acho que é esse processo de tudo começa pelo autoconhecimento. E autoconhecimento no sentido da evolução diária, da busca da melhora. Como eu aprendo com mulheres maravilhosas como vocês e todas aprendendo com Agora eu vou ser a última. Eu vou ser a última. Então vamos lá, Solane, conta pra Vamos gente. lá. Como que a gente propaga o propósito? Como a gente, na verdade, dá uma dica pra quem não sabe. Ai, meu Deus, esse negócio de propósito. Todo mundo fala disso. Mas diga como propagar, diga como descobrir, diga o que você entender melhor sobre propósito, como exercer isso nessa sociedade que a gente tanto deseja. Acho que tá na moda também falar em propósito, né? É uma palavra da moda. Daqui a uns dias talvez a gente fale de propósito de um jeito até diferente. Mas como eu mesmo disse, o meu propósito me encontrou, não foi eu que encontrei. Acredito que o autoconhecimento que Débora falou, acho que é o essencial, porque às vezes está na nossa cara e a gente não enxerga. As coisas estão todas ao nosso redor construindo, então observar você mesmo, mas observar o que está sendo posto pelo universo ao seu redor. Independente, eu não acredito em universo, em energia, não sei. Sensibilidade. Mas olha para o outro, olha para si, olha para o espaço que você está, olha para as coisas que se repetem, as palavras que se repetem. Olha quantas vezes a gente falou aqui em acolhimento, em sensibilidade, em olhar o outro. Ou seja, o propósito está muito ligado a como de fato você contribui para o mundo sem esperar nada em troca. A troca e a retribuição vem como uma consequência inesperada, deixando de você buscar por esse resultado e sim ele vir porque você emana positivo, emana para o outro. Então o propósito para mim faz muito sentido, faz muito parte do que eu entrego para o mundo sem esperar nada em troca. Um último depois dessa. Tá vendo? Gente, que profundo. Falar depois de Débora é difícil. Falar depois de Débora é difícil. Não, engraçado, vocês falaram tudo que eu queria falar também. Mas assim, para mim, você falou uma coisa que é muito claro. Hoje em dia você vê as pessoas sempre buscando qual é o meu propósito, eu vou fazer mentoria para descobrir o meu propósito. E na verdade o seu propósito é o que te levou a chegar aonde você chegou até aqui, né? Muitas pessoas querem se moldar a um propósito. Na verdade, assim, primeiro escute a você mesmo, né? Perceba dentro da sua essência o que você sempre fez de forma tão leve e contribuiu tanto e que você não percebeu que está ali o seu propósito, né? Porque eu vejo muitas pessoas buscando um propósito profissional. E muitas das vezes, o que faz na vida familiar e pessoal, ela tem a mesma potência para ser implantada em qualquer área da sua vida, né? Então, o servir ao outro é servir em qualquer área da sua vida. E isso fortalece, né, a sua essência como ser humano, né? Então, eu acho que o que eu posso dizer para quem está procurando saber qual é o seu propósito, viva a sua essência, busque as suas raízes, vai lá fundo. Lembra de quando você era muito pequeno e já queria ser grande? E o que você fez ao longo desse caminho
e quais foram as lições aprendidas através do autoconhecimento, através dos tropeços, das pedras que a gente juntou para fazer um castelo, né? Que eu digo que a gente junta para fazer um castelo. E entende o quanto de fato você já tem ferramentas suficientes para produzir resultados incríveis, né? Então, eu acho que a dica é: escute a você mesmo, busque a sua essência e não desista, porque todo dia a gente aprende algo mais. Posso acrescentar uma coisa? E Claro. seja grato. Acredito que propósito e gratidão andam juntos. É isso aí. É observar tudo que veio junto nessa caminhada, ela veio para agregar, porque muitas vezes a gente acha assim, aconteceu algo que foi ruim. Não, não foi ruim, foi necessário, foi um aprendizado Foi para te aprendizado, fortalecer e você fazer diferente Para da você fazer próxima maiores vez. conquistas depois. Mais conquistas depois. Você falou da escuta e uma dica, todo mundo quer dica. Dica quente. Ai, a dica, já vou lá. Mas a dica só no final. Aí você escuta lá. Uma dica, na verdade. A recomendação, falando da escuta, me lembro já que eu falo muito nas minhas palestras, buscar a escuta consciente. A escuta consciente é aquela que você está no momento presente, prestando atenção ao que está acontecendo ao seu entorno. Isso te traz para o momento presente, claro, reduz a ansiedade, também é uma forma de terapia, mas se essa escuta consciente, ela estiver acontecendo no momento que você está num ambiente natural, te ajuda a te conectar com a sua própria essência, porque nós somos a própria natureza. Então busque escutar sons de água, sons de pássaro. Som que eu mais amo, farfalhar das folhas quando o vento bate. Então, escuta isso, gente. Como é que eu vou me conhecer? Se permita esses momentos. Porque se você não se permitir, aí realmente você vai ficar sempre repetindo o que outras pessoas fazem. E fica no automático. Daqui a pouco você nem se reconhece como ser humano. Então, tem que ter o contato com a natureza. E no contato com a natureza, a gente é grato. Porque você olha aquela imensidão, aquele gente... tem aquele gente pequeno, tudo isso. Ninguém paga a conta de luz pro sol no final do mês, é grátis essa Uma luz. vitamina D, um monte de gente tomando remédio, vitamina D. Tem que agradecer por coisas simples, não são simples, são poderosas, porque muitos não têm o que a gente tem. Então tem que trabalhar a gratidão. Vem pensamento, a gente não controla o que vem, mas controla o que fica. Vem o pensamento, o pensamento de gratidão, exercita. Exatamente. Eu acho que a gente pode resumir esse episódio aqui de hoje, né? Primeiro, o autoconhecimento, a primeira parte, para você entender o teu propósito e caminhar com ele, porque o autoconhecimento não termina nunca. Então, portanto, seu propósito não está construído absolutamente nunca. Ele vai se moldando. E eu acho que depois de tudo isso, nesse mesmo processo, eu acho que andam juntos o autoconhecimento e o servir. Eu acho que todos aqui falaram sobre o servir com o seu coração, com quem são, e com quem são agora, que talvez daqui a 5 anos mude, né? Seja exercido de uma outra maneira, né? Com quem são agora. Eu acho que isso que traduz, estou até arrepiada, porque eu acho que isso que traduz tudo que eu acredito. E no começo eu não me apresentei, mas como gestora de comunidades desse hub de propósito, o primeiro do mundo, a gente querendo criar junto, né? Um mundo mais saudável, mais positivo, mais acessível para todos. A gente agradece a presença de vocês aqui, tá? E agradece a você que está assistindo aí também, pede que você compartilhe com seus amigos, que assista esse episódio, que indique para outras pessoas e que volte para os nossos próximos episódios. Convido vocês também a conhecer o Hub de Propósito Inova Collab, o primeiro hub de propósitos do mundo, para você compartilhar com a gente, construir esse mundo que a gente tanto deseja. Obrigada e até a próxima.